Preocupar-se excessivamente com sujeira, lavar as mãos a todo momento, evitar o uso de banheiros públicos, revisar repetidas vezes a porta, o fogão ou o gás antes de sair de casa ou ao deitar, necessidade exagerada de arrumar as coisas, ter medo de passar perto de cemitérios, funerárias ou de usar certas cores de roupas com medo de que possa acontecer algo de muito ruim, são alguns dos inúmeros sintomas do transtorno obsessivo-compulsivo ou TOC. Conhecidas popularmente como manias, essas manifestações atormentam milhares de pessoas em todo o mundo. Muitas vezes são leves e quase imperceptíveis. Em outros casos, são extremamente graves e chegam a incapacitar a pessoa de trabalhar e impedi-la de se relacionar socialmente. O TOC é considerado hoje um transtorno psicológico. Geralmente, ele é caracterizado por pensamentos intrusivos e comportamentos compulsivos. Então, de repente, a pessoa começa a pensar em algumas coisas que ela não gostaria de estar pensando ou que isso gera alguma ansiedade e aí ela desenvolve alguns comportamentos para aliviar esse tipo de ansiedade. Para a gente diferenciar o TOC, que é um transtorno de uma mania, geralmente o transtorno está relacionado ao comprometimento que ele traz para as suas atividades diárias. Porque eu posso ter uma mania que não me atrapalha em nada, é uma mania minha, eu vou lá, faço aquilo daquele jeito, isso é uma mania. Quando essas manias, o que a gente entende por mania, começam a atrapalhar o meu dia a dia, né, as minhas atividades diárias, né, eu só faço alguma coisa se eu fizer outra, né, eu só saio de casa se eu abrir ou testar a maçaneta algumas vezes. Então isso acaba gerando alguns transtornos na minha vida, então isso é considerado transtorno. As causas do TOC não estão bem esclarecidas. Estudos acreditam na existência de alterações na comunicação entre determinadas zonas cerebrais que utilizam a serotonina. Fatores psicológicos e histórico familiar também estão entre as possíveis causas desse distúrbio de ansiedade. Como vários dos transtornos mentais, eles não são observados, por exemplo, em exames clínicos. Eu vou fazer um exame de sangue, uma tomografia ou alguma coisa, e isso não vai estar ali claro. Mas existem algumas pesquisas que a gente consegue identificar em alguns transtornos mentais a falta de algum ou outro componente químico no cérebro. Mas isso não é determinante, né? Porque hoje a gente ainda não tem resposta para todas essas. O que a gente tem, por exemplo, é que pessoas que têm familiares que tiveram alguns transtornos mentais, eles têm mais chance de desenvolver, mas também não é determinado, então a gente também não pode determinar isso geneticamente, porque não é uma garantia. De acordo com um estudo americano, a incidência do TOC é maior em pessoas com conflitos conjugais, divorciados, separados e desempregados. No Brasil, estima-se que mais de 4 milhões de pessoas possuem o transtorno. Eu estou aqui agora na casa da Inês. A gente vai conhecer essa mulher animada que não dá para perceber, mas ela sofre também com TOC, né, Inês? Sim. Só para vocês de casa saberem, quando a gente entrou aqui em casa, ela já ficou super incomodada. Por quê? Só aponta aqui nesse sofá para mim o que é. Então, meu filho almoçou, foi pro colégio e deixou as almofadas fora do lugar. E eu comento com ele que tem que ficar assim. E ele me pergunta, mas por que tem que ficar o marrom, o bege e o marrom? Eu falei, porque tem que ser assim. Porque realmente eu me sinto melhor assim. Quando foi que você começou a perceber que tinha algo diferente com você? Você falou que no começo, isso foi mais ou menos na adolescência, né? Que você já colecionava, mas não imaginava que era TOC. Sim, eu sou de uma família muito numerosa e eles fumavam muito. Muitos irmãos fumavam bastante. E às vezes 5, 6 carteiras de cigarro por dia. E aí eu vi aquele monte de carteira ali e eu não fumava. Mas mesmo assim eu pegava as carteiras e acumulava, guardava, entendeu? E depois de muito tempo que eu falei, por que eu tô guardando isso aqui? Aí eu trocava. O meu TOC é estar sempre trocando algumas coisas ao longo da vida. Como se fossem umas coleções que você tem. Depois das carteiras de cigarro, o que veio então? Livros. Livros? Livros, muitos livros. Compulsão para comprar livro. E às vezes nem lia o livro. Eu tenho um livro que ele está guardado, inclusive ele está totalmente contaminado. Na realidade, eu preciso fazer o descarte dele. Ele está num lugarzinho isolado,
porque eu ainda não consegui me desprender dele. Que livro é esse? Você não pode mostrar pra gente? Evitando as preocupações e começando a viver. Sério? Ele fica onde aqui na sua casa? Ele tá escondido. Nem você pode ver esse livro. Não posso. E se alguém pegar esse livro pra descartar? Ai, Pra tentar te ajudar? eu vou sofrer bastante. O que você sente que não consegue se desfazer desses objetos? Então, hoje, depois de muitos anos, eu consegui entender o seguinte, que lá no meu inconsciente, eu tive alguns traumas, alguns bloqueios, algumas situações adversas na minha primeira infância, e a partir dali, houve um gatilho de bloqueio. E aí, próximo passo, qual foi o bloqueio? Sentimento de culpa. Se eu já tive aquele momento de bloqueio, aí veio o sentimento de culpa. E aí vem aqueles pensamentos horríveis que fica ali na sua cabeça martelando, martelando, martelando. Mas que tipo de pensamento, Inês? No caso assim, veja bem, eu vou dar um exemplo prático, Tá. que os meus filhos brigam muito comigo, porque os outros objetos é um pouco mais difícil. Vamos supor o jogo do banheiro, né? Eu tenho 3 peças no banheiro. Aí eu tenho a peça para sair do box, eu tenho a peça do vaso e tenho a peça da pia do lavatório. E aí, toda vez que eles saem de lá, eu volto e coloco no lugar, entendeu? Aí o meu filho falou assim, mãe, mas só vai colocar e vai sair de novo. Aí eu brinco, vai que ele sai do lugar, cai água, escorrega, bate a cabeça e morre. Então Então você tem já todo um vai... processo de tragédia, entendeu? Vamos ver aqui no quarto? E super organizado, gente. Ah, eu acho que tá bagunçado. Ah. Quando eu vou comprar algumas coisas também, eu trabalho muito com a questão da simetria, coisa linear. Porque veja bem, de manhã, eu acordo de manhã para ir trabalhar. Esse aqui, meu, tá torto, não pode tá assim. Isso aqui me incomoda. Torto eu venho aonde aqui pra você? Oi? Na barra. No caso, seria a barra que tem que ficar toda alinhada. Sim, né? Aí aqui também, veja bem, isso aqui, na realidade, ele teria que ficar assim. Só que como eu tô praticando a minha não compulsão em ficar organizando tal, eu deixo ele ao contrário. Eu falo, não, você vai ficar ao contrário, agora eu quero você ao contrário. Nessa parte, assim, da sua prateleira, a gente vê que tem bastante creme, perfume. Você tem o costume de deixar também alinhadinho. Isso aí eu já comecei, eu já venci, eu já parei. Mas antes, como era? Ah, não, antes nem ficava na vista. Nem ficava. Não. Você tinha que deixar guardado. Sim. Mas olha, veja bem, ó, esse aqui acabou, não consegui jogar fora. Esse aqui acabou, não consegui jogar fora. Este aqui acabou. Este aqui, eu falei, uma lembrança de um aniversário que eu fui. Ah, vou guardar, vai que... Então, no meu caso, eu sempre fico naquela situação assim, de que uma hora, de repente, Você eu pode vou precisar dessa embalagem, Eu então vou precisar. você deixa guardado. Sim. E me conta aqui, quando foi que você recebeu o diagnóstico que tinha mesmo toque? Então, há cerca de 10 anos. Mas é necessário, assim, frisar que veio ao longo de toda uma vida. Porque de 11 para 12 anos de idade, eu perdi minha avó. E eu ajudava a cuidar da minha avó. E aí foi um trauma muito grande. A minha família é muito grande e tal. Eu acabei cuidando, cozinhando, limpando. E todo mundo, nossa, como que ela é esperta? Como que ela faz isso? Como ela faz aquilo? Como ela é organizada? Então já veio um reforço a partir dali. Depois deste reforço, eu fui admitida numa grande empresa multinacional. E eu fiquei por 17 anos nesta empresa. E é uma empresa de origem japonesa. E esta empresa, ela reforçou mais ainda a questão de organização, de tudo certinho. E até hoje eu continuo sendo muito assim codependente do perfeccionismo. Eu perdi amigos, eu fui alterada assim no meu trabalho. Agora, uma coisa muito importante que está acontecendo comigo em relação aos medicamentos. São medicamentos fortíssimos. Fortíssimos. Você tem que tomar quantos mais ou menos por dia? Assim, Eu já cheguei a tomar 18. Sério? 18 medicamentos por dia. Eu já tomei medicamentos controlados pelo NAC, já fiquei hospitalizada 6 vezes, sabe? Pensamentos obsessivos, assim. Já tentei o suicídio por 3 vezes. Esta primeira vez que eu fui a São Paulo é porque eu falei, eu tô com medo do que eu tô pensando, eu tô com medo do que eu tô pensando. E os pensamentos obsessivos eram isso. E tem aquela situação de você sai pra matar ou pra morrer, sabe? Não porque você não gosta de viver, não ama a vida, muito pelo contrário, você é muito amante da vida. Mas é um tipo de patologia que ela é muito democrática.
você tendo ou não herança genética. Você sente muito medo, assim? Muito, muito medo. Eu tive síndrome do pânico, eu desmaiei por várias vezes, sabe? Com pensamentos obsessivos assim, porque eu parei de dirigir. A gente vê assim que você é toda animada Sim. e tá lutando bastante contra Muito, isso, né? muito. Até ela separou aqui pra gente alguns objetos. Quando a gente chegou, ela também mostrou pra gente. Mas isso são coisas assim que a gente pode falar que fizeram parte do seu passado, que hoje você tá Sim. tentando uma nova vida. Sim. Né? Uma outra Inês. Com Mas olha aqui, certeza. gente, o tanto de medalha. De quem que são essas medalhas, ô Inês? São minhas. Suas. Numa atitude assim de pensamentos obsessivos e a prática da compulsão. Eu saía para praticar o Cooper de manhã, depois do almoço e à tardezinha. E pedalava, e nadava, e fazia. Tinha que fazer atividade. Tinha. E quais eram os seus pensamentos? Assim, gente, olha o tanto de medalha aqui. Consegui um troféu de primeiro lugar. Fui correr na São Silvestre por 3 anos consecutivos. Eu cheguei a fazer, Flávia, 15 quilômetros na São Silvestre em 1h28. E com pensamentos obsessivos. Passando Quais eram mal. os seus pensamentos nessa Pensamento de morte. O início de tudo é a ansiedade. Isso aqui tá guardado há 13 anos. 13 anos. 13 anos. E não dá pra desfazer deles? Não. Eu olho assim e eu falo, vai que... Sempre. Isso ela dá risada ainda. E aqui tá o livro que você vai se desfazer quando dele? Olha, a gente vê aqui pelo estado do livro, olha, as folhas estão quase se desfazendo já, né, Inês? Bem velhinho, mas é um livro que tem valor sentimental para você. Quando você segura esse livro, o que você pensa que assim não dá para se desfazer? Dor. Muita dor. Mas por que dói, Inês? Se você for pensar, é só um livro. Foi quando tudo começou. Com 12 anos de idade. Você já leu quantas vezes? As 2 vezes. As 2 vezes. Não consigo ler mais. E também você deixa ele escondido aqui no quarto. Ela até demorou um tempo para achar o livro pra gente, mas apesar dele estar escondido, faz bem para você saber que ele tá aqui nesse ambiente ainda. Você chorou agora por quê? Não dá pra explicar. Só pela dor mesmo de saber que um dia você pode se desfazer desse livro. Você tá até tremendo. É pelo pensamento de achar que um dia isso pode acontecer? Inexplicável. Não dá pra explicar. Porque eu sei que ele não vai servir mais pra ninguém. Entendeu? O descarte dele pra mim é como se eu estivesse sepultando ele. Assim como eu não fui ao sepultamento da minha avó, não fui ao sepultamento dos meus pais, não... Então sabe? Inexplicável, porque ele tá contaminado, entendeu? Ele tá super contaminado. Por estar contaminado, não seria uma boa se livrar dessa contaminação? Porque tudo que está contaminado a gente quer longe da gente. Sim. Por que você quer ficar com ele, como você disse, mesmo contaminado? Você leva e cuida dele pra mim. Dá um rumo pra ele pra mim, mas não conta o que você vai fazer com ele. Sério? Você tá se desfazendo e vai deixar comigo? Você faz isso. Faço isso por você. Se for pra te ajudar, você vai se sentir confortável de me dar esse livro? Não vai te causar grandes problemas. Eu vou fazer. Você não quer saber o que eu vou fazer com esse livro. Você só quer que ele fique comigo. Tá preparada pra se desfazer dele depois de quanto tempo? Depois de 38 anos. Você tá me dando esse livro. Tô. Eu quero te dar um abraço, porque isso, depois de 38 anos, é uma vitória, Inês. Você é uma vencedora. Vem cá. Olha. Parabéns, você já tá no caminho certo.
É difícil saber se a causa do transtorno obsessivo-compulsivo é fisiológica ou psicológica. Na verdade, especialistas preferem classificá-lo como um problema de diferentes naturezas, no qual interferem histórico familiar, questões do ordenamento psíquico e problemas de comunicação em áreas específicas do cérebro. Mas atenção, nem toda pessoa com comportamentos compulsivos sofre de toque. Uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção e que às vezes a gente confunde com o toque é, por exemplo, a questão da organização. Pessoas muito organizadas nessas questões, às vezes podem ser entendidas ou classificadas como possuindo esse tipo de transtorno. São coisas diferentes. Eu posso ser organizada, por exemplo, e deixar lá, organizar meu guarda-roupa por cores ou meus livros por ordem de tamanho. Só que isso eu vou lá, organizo e dou conta de fazer as outras atividades do meu dia. Mas quando, por exemplo, eu só vou sair da minha casa, quando tudo estiver devidamente organizado, milimetrado ali na mesa direitinho, é aí que o transtorno se encontra. Muita gente tem um grande problema na hora de enfrentar os sintomas, seja por vergonha ou insegurança. Em alguns casos, a pessoa tenta esconder os sentimentos até da própria família. Outros, com muita dificuldade, resolvem se abrir. Ele descobriu que tinha toque há 9 anos. Desde então faz tratamento para ajudar a controlar o transtorno. Hoje, aos 30, ele decidiu contar para a nossa equipe um pouco da sua rotina. Ele prefere não se identificar, por isso nós vamos chamá-lo de Paulo. Paulo, quando foi que você percebeu que tinha alguma coisa diferente? Então, quando eu era mais novo, eu tinha algumas manias de, se eu tocasse num lugar com a mão direita, de tocar com a mão esquerda, manias de deixar as coisas ajeitadas e também a mania, assim, de contar as coisas. Como que era essa rotina para você? Então, eu tinha essas manias, mas eu achava que era uma coisa minha, assim, eu não sabia muito bem o que era, não sabia que era toque, não tinha muita noção do que era. E sempre assim que eu fazia alguma coisa, eu fazia porque eu pensava que se eu não fizesse, alguma coisa ruim iria acontecer. Você tinha comentado comigo que, por exemplo, quando estava num ônibus, passava carros, tal, você também tinha essa mania de contar. É. O que acontecia assim se você não conseguisse contar, por exemplo? Na verdade, eu ficava com aquela ansiedade, assim, achando que fosse ocorrer algo ruim. Então, tentava de alguma maneira realizar a contagem para poder me deixar mais tranquilo. Tá. Você citou agora aqui pra gente sempre 1, 2. Você tinha que contar as coisas com números pares, alguma coisa assim? Se fosse números ímpares, eu contava os objetos do canto e depois o do meio. Mas sempre tinha que formar pares, alguma coisa do tipo. O toque, ele tem diferentes tipos de sintomas, né? Às vezes ele muda não tanto de nível, né? Mas o que ele varia às vezes é sintoma. Algumas pessoas têm um sintoma que são sintomas repetitivos. Então eu tenho um pensamento e aí eu preciso, para que esse pensamento não saia, que ele saia, na verdade, que eu saia com essa angústia de mim, eu preciso fazer alguma coisa para ele diminuir. E essas coisas nem sempre são muito racionais. Né? Eu posso esperar, eu só saio daqui se passar um carro vermelho na minha frente. Ou eu só saio do chuveiro se eu der virar tantas vezes a maçaneta. E isso vai me aliviar essa angústia. Que não são coisas reais ou lógicas, mas que para uma pessoa que tem o transtorno acabam trazendo alívio de alguma forma. E como foi que você procurou essa ajuda? Então, depois que eu fiquei sabendo que eu tinha toque, eu resolvi procurar o tratamento com uma psicóloga. Aí comecei o tratamento com ela e depois eu evoluí para um psiquiatra. Isso já faz 9 anos. Isso. Paulo, ainda hoje você, mesmo fazendo o tratamento, você tem ainda esses pensamentos negativos ou obsessivos? Eu tenho os pensamentos, na verdade eu não tenho os pensamentos que de que alguma coisa vai acontecer. Eu tenho a noção de que não vai acontecer nada, por causa se eu não fizer aquilo. Mas eu faço porque é uma mania assim, que eu adquiri, que como se fosse uma coceira. Acaba que eu não me controlo e faço, de contar, de ajeitar as coisas, mas bem menos como era antes. Do que fazia antes. Você tem medo, Paulo? Não muito. Por saber o que eu tenho e tal, eu acho tranquilo assim,
ela não me incomoda muito hoje em dia. Mas antes te incomodava e você sentia medo. É. O que você tinha medo? De acontecer o quê? De meus pais sofrerem algum acidente, de acontecer alguma coisa de ruim com alguma pessoa. Isso que me vinha à cabeça se eu não fizesse tal coisa. Hoje você pode dizer que está conseguindo viver normalmente? Sim, sim. Isso te deixa feliz? Deixa. O tratamento para o toque requer um acompanhamento regular com um psicólogo. Por isso, é necessário criar uma relação de confiança com o especialista. Somente ele poderá diagnosticar o grau de avanço do transtorno e ajudar na cura. No geral, a pessoa vai precisar de tratamento tanto psicoterápico com o psicólogo, quanto psicofarmacológico, né? Que é a questão da medicação indicada por um psiquiatra ou por algum outro médico. É possível que crianças apresentem também esse tipo de transtorno, né? O que a gente precisa ficar atento é sempre essa questão do comportamento que ela está tendo, né? Se aquele comportamento que a gente tem ou que a gente faz está sendo realmente justificado, né? E o quanto mais atenção a gente presta, antes a gente consegue tratar, né? E antes a gente consegue resolver. Eu estou aqui com o Fábio, ele tem 36 anos e diagnosticou há 10 anos o toque na sua vida, né, Fábio? Isso mesmo. Conta pra mim como é que foi isso, de onde surgiu, você percebeu que tinha o toque? Olha, eu percebi que tinha um toque quando realmente as pessoas começavam a falar, olha, esse seu jeito é diferente, por que você faz isso? Então tem algumas coisas que eu faço que fica muito visível que eu tenho esse tipo de problema. Por exemplo, eu não costumo deixar o volume do rádio no ímpar, só no par. Mesma coisa da televisão, o volume sempre tem que estar no número par. Quadro torto, para mim é uma coisa muito difícil, eu não consigo realmente manter o quadro, eu tenho que ir lá e arrumar. Então na minha casa é muito assim, eu sempre deixo tudo muito alinhado, a minha mesa é muito simétrico. Então isso é uma coisa que realmente começou, as pessoas começaram a observar e começaram a perguntar, o que você tem, por que você é assim? Foi quando eu comecei a fazer... Eu comecei a ir na analista, né? Não somente por esse motivo, por outros motivos, mas esse também era um motivo importante que eu quis colocar para ela. E a psicóloga colocou, ela falou, olha, realmente você tem toque. E eu comecei a perguntar, me aprofundar um pouco mais. Foi quando ela falou, olha, se o seu problema não incomoda outras pessoas, então ele é controlável, você tem como controlar isso. Mas se isso começa a incomodar e atrapalhar outras pessoas, isso é preocupante. Né? Depois que meu filho nasceu, aí isso melhorou um pouco, porque, óbvio, né, brinquedo jogado pela casa, ele vinha e desarrumava as coisas. E como pra você era ver isso? As coisas bagunçadas, te dava alguma coisa, o que você sentia? Dá, é difícil. Você acaba sentindo, é um sentimento estranho de explicar. É uma aflição, você realmente quer ir lá, levantar, arrumar, quer alinhar, mas você tem que se controlar, você tem que saber que é uma criança de 3 anos que está ali brincando, então você tem que se controlar em relação a isso. Mas é complicado, é complicado. Antes desse diagnóstico, você já tinha isso ou você só começou do nada? Não, eu sempre tive. Desde Na verdade, pequeno? Desde pequeno. 25 anos eu entendi o que era o toque. Né? Eu fui descobrir o que era aquela sigla, né? Então, agora desde pequeno, a minha mãe sempre fala isso, eu sempre tinha ao meu lado da estante, né? Onde eu guardava os meus brinquedos, os meus materiais escolares, sempre muito organizado. Eu tinha tudo, por exemplo, um caderno que ele tem um tamanho X e os outros são cadernos maiores, esses maiores sempre tem que estar embaixo, então ele vem de cima para baixo, de baixo para cima, com diferentes tamanhos. Então, eu sempre tenho que arrumar dessa forma, entendeu? Se caso você não arrumar, você tem algum sentimento ruim quanto àquilo? Acha que vai acontecer alguma coisa? Não é que vai acontecer alguma coisa, mas eu sinto que alguma coisa precisa ser feita. Ela tá lá e não foi feita e eu preciso ir lá e corrigir aquilo, entendeu? É a questão do número par ou ímpar, no caso, você só coloca no par. Isso. Por quê? Tem uma explicação para você mesmo? Não tem uma explicação para mim, não tem. É porque, não sei, eu acho que o número par é muito difícil de explicar, mas o número par para mim é uma coisa mais... não sei, mais correta, mais redonda, vamos colocar assim, entendeu? 2, o 4. Então eu sempre deixo no número par. Como se não estivesse sobrando nada. Exato. Eu acho que essa é uma boa explicação, como se não estivesse sobrando nada. Por exemplo, no meu carro, o ar-condicionado ele é digital, então ele vai 18,5 graus. Não, ou é 18 ou é 20, entendeu? Até o 19, eu consigo deixar mesmo sendo ímpar, mas eu não posso ter ele quebrado, 18,5, 19,5, não, ele tem que ser inteiro. O meu transtorno, ele é leve, ele não é um transtorno que incomoda, que me tira ou me coloca num lado
diferente da sociedade. Não, eu consigo conviver muito bem em sociedade. O que eu sou muito taxado é isso, essa questão dessa chatice, né? De querer arrumar, de querer alinhar. Isso as pessoas falam bastante, mas acho que não chega a incomodar. E a você mesmo incomoda? Incomoda. Te irrita? Irrita. Tem dias que realmente até eu mesmo, eu tô num nível de, como eu diria, de transtorno mesmo, né? De querer que as coisas estejam tão corretas, tão perfeitas, que isso me incomoda bastante. Então eu tenho que acalmar, O que você faz nessa hora que você tá desse jeito? Assim? Olha, eu tento pensar em coisas boas, pensar realmente em família, filho, orar realmente a Deus, pedir a Ele que me dê calma. Isso realmente é uma coisa que eu faço. Tem gente que tem uma dificuldade para pisar, por exemplo, em pisos branco, preto ou quadriculado. Sim. Você sente também essa dificuldade? Muito. Eu não piso. Quando tem um piso quadriculado, eu não piso na linha. Pisa só dentro dos quadrados. E se for branco e preto, tem uma cor não, que você pisa? Branco e preto não. Não tem problema. Não, branco e o preto não, eu não tenho problema com cores. Mas o problema com a linha, sem dúvida. Se eu tô num piso quadriculado assim, eu sempre, lógico, não um piso que é todo quadriculado, mas se eu tenho linhas, eu sempre evito pisar em cima da linha. Isso também eu faço. E o que você, imagina assim, se eu pisar errado, o que você sente assim? Eu acho que é a mesma coisa quando eu vejo desalinhado, me incomoda, entendeu? Tudo bem, eu pisei, não há problema, eu sei que não vai acontecer nada, mas eu tento no próximo passo não pisar, entendeu? Eu sempre busco não pisar. É um sentimento ruim? É ruim, é um sentimento ruim. É um sentimento, de novo, que eu falo que alguma coisa precisa ser feita, né? Alguma coisa precisa ser corrigida. Então, é um sentimento ruim. Hoje, cerca de 10% dos pacientes que procuram a psiquiatria possuem o TOC. Quanto antes for diagnosticado, mais fácil será o tratamento e a cura. Em São Paulo, por exemplo, existe tratamento gratuito no ProToc, o projeto Transtornos do Espectro Obsessivo-Compulsivo. Os interessados podem ligar no telefone 0 operadora 11 2661 6972.